Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Dia 29 de janeiro de 2026. E que o serviço de inteligência de 60 agências do planeta monitora constantemente como se movimentam estes elementos. E todos eles ficam na arguição de que essa falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, é simpático ao Trump. Ele é um grande líder, mesmo sendo um óbito, um plágio, um espia chinês. Então tudo isto já é sabido. E aí você dirá, a vice-presidente da Venezuela, ela disse que não vai atuar e compactuar com a administração dos Estados Unidos. Ou seja, não vamos trabalhar para os Estados Unidos, pegar o dinheiro que nós roubávamos para nós e que eles estão administrando. Então você não vai ter serventia, seus narcotraficantes terroristas, filhos da puta! E se vocês não vão ter serventia, vocês vão morrer! Filhos da puta! Porque na administração Trump, todos têm serventia. Até o mais filho da puta serve para alguma coisa. Ser usado para uma boa atitude digna de bem proceder. Por quê? Porque já te conhecemos como filho da puta, funcionário público, terrorista, mal parido, e que você morre com um tiro na cara para que o teu caixão não seja aberto. Escutem, filhos da puta! A sua hora chegou. Não precisamos de vocês. Não tem serventia. O senhor Trump substituiu vocês pela IA, inteligência da tecnologia a se estabelecer. Então você não é necessário. Você é menos um filho da puta a ocupar espaço na Terra. E é assim que vamos proceder, seus filhos da puta! Não há misericórdia. A misericórdia pertence ao Todo-Poderoso. Ele é que determina quem fica e quem não permanece mais. Sempre foi assim e sempre será. Você, cidadão, não mata ninguém. Você só faz o furo.
Entendeu? Então já está determinado. Vamos proceder imediatamente, hoje, dia 29 de janeiro de 2026, horário 1h30 da madrugada. Está chovendo bomba! Estamos acabando com o Irã. E com outros países. Escuta, você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, você faquinho filho da puta! Alexandre de Moraes e a puta que te pariu! Toffoli, filho da puta! Todos vocês do Supremo, todos vocês Alcolumbre e Hugo Mota, donos de partidos políticos, governadores, prefeitos, vocês não vão passar de hoje, seus filhos da puta! Porque assim está determinado. É a sentença. E contra esta não cabe recurso. Acabou. E vocês das emissoras de televisão, torcendo como se fossem crianças, falando um monte de barbaridade, dizendo que o povo está acostumado à corrupção, às negociatas de venda de votos de partidos políticos, não existe mais. Vocês ficaram obsoletos. Não vai existir mais esse tipo de eleição de partidos políticos. O voto vai ser individual. Não vai ter partidos políticos. Não se vota mais em partidos políticos. Em legendas. O voto agora é individual. Estamos entendidos? Tudo é novo. O planeta evoluiu 50 anos nestes poucos dias de guerra. Este é o relatório. Conforme determinação, devo proceder conforme determinado. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é o documento único para todo brasileiro no território da República Federativa do Brasil. CPF número 510-466-447-34. Meu telefone celular 55 Brasil 21, Rio de Janeiro. Número 997420789. Nos ajudem. Estamos sobrevivendo através da ajuda de vocês em pagar a internet, o telefone e levar uma comida à boca. Agradeço a todos vocês que se estabelecem com suas ajudas. Estão todos agraciados com as minhas orações
e com a certeza divina da existência do eu sou que sou. Eu sou que sou. E ele está transformando todo o planeta. Por isso que você mudou o horário de dormir, mudou a sua composição física. Tudo está sendo modificado. Gratidão, povo que eu amo. E saibam, quando chegar de manhã e você saber que não há nenhum vestígio de nenhuma possibilidade de você ser roubado pelo seu próprio banco, pela sua conta de luz, de gás, de telefone, porque é um roubo contumaz. Estão roubando em tudo. São ladrões, justificados a roubar. Sai de filho da puta! Tebet, filha da puta! Todos vocês desse governo de filhos da puta! Vão todos testificar esta sentença internacional. Gratidão, mestre Edmundo Amado. Gratidão, juiz Oscar. Juiz, eu posso... Não é sobre política e também é sobre informações, inclusive o que está acontecendo. Né? A gente observa aqui pelas reportagens da Gazeta do Povo e Osso, né, que está tendo uma crise. A crise explode no STF. O que o mestre Dilma observa, há muito tempo que o juiz Oscar Aníbal Chapano, através do relatório do juiz Oscar Aníbal Chapano, está falando tudo isso que está acontecendo. Quero também, o que está sempre aí, eu posso falar, é uma informação, não é que o Brasil poderá pagar caro pelo apoio ao Irã. Ou seja, esse sistema político, né, atual aí do Brasil, né, tá tendo, claro, estão juntos terroristas, traficantes e comunistas. Interessante aqui, juiz Oscar, eu quero, eu observando hoje no Gazeta do Povo, fala sobre o presidente da República da Argentina. Sensacional. O presidente da Argentina, Milei, diz que a Argentina está mostrando ao mundo o caminho certo, que é da direita. Ok, juiz? Então, eu gostaria que o juiz fizesse aí uma, né? Através aí do que o mestre Dilma falou aqui, que o que está acontecendo, né? Que quando o Milei fala, né, que a Argentina está mostrando ao mundo o caminho certo, é da direita. É vitória para nós, pessoas do bem. Ok, juiz? O Brasil, desde que entrou esta administração,
do Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, ele detém um rombo de 65 bilhões de dólares. O DEFAL, o dinheiro que foi subtraído, que foi roubado, que não se tem vestígio, desapareceu. Todos os meses sempre desaparece dinheiro. O total, 65 bilhões de dólares. Mas vocês saibam, dinheiro não desaparece. Muda de lugar. Então, são provas em que o sujeito, quando ele é preso, aparece o dinheiro. No Maduro foram 700 bilhões de dólares. 700! E na administração do Brasil, nos desaparecimentos, ou seja, o dinheiro estava aqui, saiu dessa conta para fazer esse pagamento e lá não chegou. 65 bilhões de dólares contra 700 bilhões de dólares que estão para serem administrados pelos Estados Unidos, para serem utilizados da infraestrutura da Venezuela, para que ela volte a funcionar. Da mesma forma será feito no Brasil e em toda a América, que foi ocupada por essa OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, por esses filhos da puta, que botaram a sangrar, que mataram de fome, que jogaram na rua famílias inteiras. E agora eles vão pagar. Porque a quem pertence a misericórdia é o senhor Yahoo. Ele é que detém esta misericórdia. Ele é que determina. Porque tudo há um propósito. O senhor Milei, ele simplesmente praticou o básico ensinado nas universidades. Ele é economista, é contador. Ele é bacharel na área contábil. E ele simplesmente fez o que foi ensinado. E aqui no Brasil, você tem esses contadores, esses contabilistas, que eles foram arguidos a como eles poderiam escamotear, criar um tipo de administração em que o objetivo a ser roubado desaparece através do arcabouço da administração pública, onde você vê muita organização e método, e também muita tabulação, onde você vê muito controle, é onde está o roubo.
Porque o roubo, ele se dilui, o montante é escamoteado. Como foi feito nos Estados Unidos da América, através da administração USAID. Pagamentos do dinheiro dos norte-americanos para os terroristas que estão matando eles, que invadiram estados inteiros, se estabeleceram e criaram economias paralelas do narcotráfico, onde governadores, prefeitos estão sendo postos todos detidos pela DEA, pelo FBI, que não botam nas emissoras de televisão a dizer o prefeito onde está atuando a captura de gente não documentada de um mesmo lugar, de um mesmo país, a praticar crimes nos Estados Unidos e que é acautelada pela prefeitura, pelo governo local. Eles não falam essa verdade, eles não transmitem essa informação. Eles colocam como se o senhor Trump ou sua administração procedesse de forma ilegítima. Ele teve que criar um batalhão especial. A captura desses terroristas são taxados como terroristas. Você dirá que crianças de 6 anos, 7 anos, mães, pais, sim. Eles são colocados. Isto tudo foi já descoberto. Maduro foi um deles. Maduro, com a idade de 9 anos, ele recebeu treinamento soviético da Rússia. E ele foi um espião russo. Por isso que ele está falando tudo. Porque ele sabe que não vai ter como sobreviver. Só se ele for afável e falar tudo. Então, você dirá, mas mataram uma mulher que ela se evadiu do local, deixando a própria companheira fora do carro, tentando escapar, e ela estava armada. Ela sabia que ia ser levada ao calabouço. Os agentes não chegaram até ela de graça. Da mesma forma que este enfermeiro armado com 2 cargas de reposição de balas, com porte de pistola 9mm, automática. O alvo era ele. Tudo documentado. Então, se você vê que estão reclamando da presença das autoridades em proceder a localizar terroristas, saia do local, não fique. Porque há um porquê. Se você se intrometer, como vários se intrometeram e não aconteceu nada.
como vários estão fazendo passeata e não acontece nada. Mas quando vocês estão fazendo pelotões nos Estados Unidos, de força dos Panteras Negras, antiga célula Panteras Negras, de um narcotraficante jamaicano, que tinha por amante a filha de uma alta patente da Inglaterra, sequestrada, drogada e militante dos Panteras Negras, e que ela foi morta por este líder dos Panteras Negras. Eles hoje estão marchando pelas ruas destes estados dos Estados Unidos a regimentar, a fazer milícias armadas e que serão todos mortos e que podem chamar como quiser, guerra civil, milicianos, porque aqui não é transmitido. Mas nós aqui temos milícia, temos comandos de governadores, de prefeitos, de vereadores, de deputados estaduais, federais, que tem milícia. Bom, o Nicolas atendeu a imprensa ali também, até para atualizar a situação médica das pessoas que sofreram com o raio, mas como eu já disse anteriormente aqui, graças a Deus nenhuma delas se feriu de maneira grave. Nós também vamos atualizando o estado de saúde dessas pessoas que passaram a noite no hospital de domingo para segunda por uma questão de orientação médica para se manter ali em observação. Nós temos um conteúdo agora também para mostrar para vocês. Pode colocar, Dan? Olha lá. Pessoal, essa é a turma do amor, né? É o amor venceu, a turma que fez o L, dá uma olhada, ó, comemorando, dando risada, ó. Deus mandou esse raio porque não aguenta mais essa palhaçada com o nome dele. Leva raio na cabeça, tá chegando, chegar em Brasília, agora o que aconteceu, enfim, é aquele pessoal das redes sociais que, enfim, que acha que ali a rede social é uma terra de ninguém e sai falando todo esse tipo de coisa. Nós temos a fala do líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado federal Lindbergh Farias. Pode colocar em tela cheia? Olha lá, vamos lá, do começo ao fim. A marcha do Nicolas foi marcada pela irresponsabilidade. Saiu caminhando pela BR-40 sem comunicar à Polícia Rodoviária Federal ou o DENIT ou a autoridade competente. Fechou pista, ocupou a via, teve até helicóptero pousando na borda da estrada. Brincou com a vida das pessoas. No encerramento, repetiu o descaso. Mesmo com tempestade forte em Brasília, os organizadores não dispersaram o ato. Resultado, um mastro improvisado virou para-raio. Mais de 30 pessoas foram parar no hospital. 8 estão em estado grave e Nicolas fez um discurso confuso, sem uma palavra de solidariedade às vítimas. Irei... Ah lá. Ah, não! Olha a novidade! Olha a novidade de Lindbergh Farias. Irei apresentar uma representação à PF para apurar a responsabilidade do Nicolas e demais organizadores, ou seja, alô advogados do PT, segunda-feira hoje já estão trabalhando logo cedo. A liberdade de expressão e manifestação política não autoriza colocar vidas em risco. Em seu discurso, preferiu atacar Moraes, dizer que é só o começo e terminar com oração contra a corrupção. Justo quando explode o escândalo do Banco Master. Vorcaram no centro, ligação com Fabiano, Zetel, Igreja da Lagoinha e o próprio Nicolas. A caminhada buscou desviar o foco, mas a cortina de fumaça não ultrapassou a bolha bolsonarista. As investigações da PF seguirão e a nossa resposta será a campanha pré-carnaval contra a anistia, em defesa do veto presidencial perda da dosimetria e pelo fim da escala 6x1.
Bom, ou seja, eu não sei de onde o Lindbergh tirou que Nicolas estaria no centro do escândalo do Banco Master. E o Lindbergh fala de combate à corrupção, mas alguém tem que avisar ao líder do Partido dos Trabalhadores que um dos pouquíssimos partidos que foram contra a instauração da CPMI do Banco Master foi o PT, e não Nicolas Ferreira, onde iria jogar luz sobre esse escândalo. Jorge Serrão tá aí. Veja, Serrão, se você for fazer uma manifestação, ligue a Lindbergh, porque ele tem que te autorizar o local, e também me parece que ele trabalha no clima-tempo. Ele vai te passar as coordenadas de meteorologia, para saber até porque Nicolas Ferreira tinha que adivinhar que ia chover e cair raios e trovões. Todo esse fenômeno que a gente acabou de ver agora é a prova da insanidade ideológica que tem dominado o país há muito tempo. Insanidade ideológica. Bota na sua cabeça o seguinte: ideologia é igual o time de futebol, você pode ter o seu, tá? Mas bota na cabeça um ponto. Ideologia é instrumento de dominação. Ideologia é ferramenta de otário. Então, quem fica apaixonado por ideologia não consegue raciocinar politicamente com base na realidade. E aí você perde as referências. O que a gente está vendo o Lindbergh Farias fazer é o espetáculo natural do oportunismo do esquerdista brasileiro. Esse daí é um campeão de estar ali sempre surfando na máquina estatal, sempre se dando bem no mundo do jogo da politicagem, e não aquele que faz uma política para construir coisas. Vai lá, dá um exemplo, peça aí para esse parlamentar mostrar o que ele construiu de bom até hoje na política. Nada. Ele só fez protesto. E, ultimamente, ele tem sido um dos maiores expoentes da jogada juristocrática no Brasil, porque tudo que ele perde na cena política, ele tenta apelar no tapetão do Poder Judiciário, recorrendo à Polícia Federal, recorrendo ao Ministério Público, apelando para o Supremo Tribunal Federal. Isso não é política, Lindbergh Farias. Você está dando um exemplo assustador de como se faz política. Você está matando a cada dia aquele cara que um dia foi o jovenzinho, o cara pintada, que liderava lá os caras pintadas contra Fernando Collor de Mello. Aquele cara, você já matou ele há muito tempo. Então, hoje o que a gente vê é um cara velho, envelhecido e cada vez mais esclerosado politicamente. Uma sombra do que outrora já foi uma liderança estudantil do passado. Aliás, uma liderança estudantil que também precisava ser questionada, né? Porque todo mundo queria saber se aquele estudante que protestava também estudava. E a maioria das pessoas que conviveram com ele garante que ele fazia tudo menos estudar. Então, nem como estudante foi um bom exemplo. E como político está dando um péssimo exemplo, porque o que Lindbergh está fazendo é exatamente a negação da política. Quando você continua estimulando o ódio contra o adversário, você está pregando o contrário da política. Você está assassinando a democracia. A democracia pressupõe exatamente essa possibilidade de você confrontar quem pensa diferente, mas confrontar de maneira civilizada, de maneira correta, de maneira política, no argumento, e não na força, e não na opressão, e não na jogada da repressão e da juristocracia que você tem ajudado a promover. E aí, na hora de você contar com o judiciário para buscar soluções para os crimes que estão destruindo o Brasil, não, aí nesse momento você dispensa o Poder Judiciário, você dispensa a força de uma CPI e a possibilidade de investigação direta do povo e de seus representantes contra a roubalheira. Então, lindinho, vamos começar a segunda te dando nota -13, você já deu. Exatamente, Jorge Serrão. E nós temos um material exclusivo para mostrar aqui para quem está no Café com a Gazeta do Povo, que é Cristina Grêmio, nossa comentarista, uma vez repórter, sempre repórter, né, Cris? Ela nos enviou material, fez entrevistas com Gustavo Gayer, com a filha do senador Magno Malta, que é pré-candidata
lá pelo Espírito Santo. Vídeo junto com o Nicolas Ferreira, quem ela também entrevistou. Vamos mostrar então esse material que é bastante pertinente que a Cris nos enviou aqui. Pode colocar. Pessoal, 9h30 da manhã, já faz 1h30 que iniciou essa concentração nesse ponto aqui, a 17 quilômetros de Brasília. A Praça do Cruzeiro está para lá, naquela direção. E daqui a pouquinho a gente vai iniciar essa... Tá firme aí, Nicolas. Senador Magno Malta, sempre acompanhando. Nicolas, ali o pelotão na frente. Filha do senador Magno Malta, dá uma luzinha aqui. Um beijo para esse povo maravilhoso, conservador. Essa é uma guerreira do Brasil. Todo o meu respeito a Cristina Grêmio. Tamo junto. O Brasil precisa de mulheres fortes e corajosas que fazem a diferença e lutam pelo Brasil. E que enfrentam o que for, inclusive o discurso de ódio, a difamação, para falar que tem preso político no Brasil e que eles precisam ser libertados já. Exatamente. Nós estamos aqui por justiça, por liberdade e principalmente, Cristina, eu acho que esse ato do Nicolas, que não é do Nicolas, né? Ele só disse que ia caminhar, foi um chamado e o povo entendeu. Nós precisamos assumir responsabilidade. Cada cidadão tem a sua responsabilidade individual, não é de político A, B, C ou D. Nós fazemos a diferença porque nós entendemos o nosso papel, quem nós somos enquanto cidadãos, para construir o Brasil que a gente quer para o nosso futuro. Está tudo doendo, mas o que a gente está sofrendo não se compara ao sofrimento das pessoas que estão presas, do presidente Bolsonaro, a família do Clezão que perdeu um pai, perdeu um marido. E estão caminhando aqui pela liberdade também. O que nós estamos passando aqui é um músculo distendido, é um dedo cheio de calo, é dor na perna, mas se isso puder levantar a esperança do povo brasileiro e que a gente se erga e volte a lutar. Serrão, queria falar com você antes de passar para Curitiba. Tá aí as imagens, os vídeos feitos por Cristina Grêmio, exclusivo aqui para o Café com a Gazeta do Povo. Ela falou ali com o filho do Magno Malta. Eu acho que, claro, todo mundo tá falando do Nicolas, e ele foi o criador disso tudo, mas logo o primeiro a se encontrar com o Nicolas foi o senador pelo Espírito Santo, e a gente vê muito deputado, mas a gente vê poucos senadores. Por isso eu queria exaltar a figura de Magno Malta. Ele chegou de muleta, aí de um momento em diante, por uma questão física, teve que ser empurrado na cadeira de rodas, ele que tem um problema, chegou a ser operado. Na semana em que foi operado, participou conosco do Café com a Gazeta do Povo, atualizou essa questão do estado de saúde, e muita gente falando, mesmo ele debilitado, com o joelho naquela situação, ele fez questão de participar, e ele disse, fui forjado para a guerra, aqui estarei com vocês até o fim. E aí todos eles usando aquela camiseta bastante simbólica, com o batom, mesmo o batom utilizado por Débora Rodrigues, um dos símbolos do 8 de janeiro, condenada a mais de 14 anos por ter parafraseado o ex-presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, com Perdeu Mané, e eles colocando ali Acorda Brasil. Bom, queria saber de você o seguinte, Serrão, e agora, depois dessa manifestação, dessa magnitude, eu sempre falava com você aqui nos nossos estúdios que achava que precisava de alguma coisa ou de alguém para movimentar a direita, pós-prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que evidentemente abalou muito o campo conservador no Brasil. Parece que essa movimentada veio, Serrão. Pois é, e ela veio da melhor maneira possível, que é com o povo, as pessoas, o indivíduo assumindo a consciência política. Esse é o fenômeno mais importante que a gente precisa ter no Brasil. E agora, com esse indivíduo assumindo a consciência política, é hora de quê? É hora da gente construir a agenda, mostrar o que a gente tem que resolver nesse país. A anistia é uma questão prioritária. Temos que lutar por ela, que ela é o caminho da pacificação no Brasil. Mas temos que lutar pela liberdade. Precisamos de liberdade de expressão nessa eleição. Se a gente não conseguir ter liberdade,
para expressar as ideias políticas, vamos para mais uma eleição complicada, em que a chance de eleger gente ruim acaba se tornando uma tendência, e não aquilo que a gente deseja, que é eleger os melhores representantes a partir de um debate. Tem que ter possibilidade de discutir tudo que seja possível. Ainda temos que tratar da questão do aprimoramento eleitoral. Não é possível que não se possa discutir que no Brasil tenhamos um dia contagem pública do voto, que é o modelo ideal. Agora, tem que lembrar e deixar tudo muito claro, isso aí não pode ser censurado, o debate sobre isso não pode ser censurado pelo sistema de poder. Agora, quem está na disputa já tem que saber claramente que você entra na disputa com regras pré-determinadas e depois não adianta, no final do resultado, reclamar da regra com a qual você jogou. Esse é um ponto também que é necessário para o aprendizado e evolução política do Brasil. Mas a gente lutar para ter contagem pública de voto, essa é uma luta imprescindível. Tem que acontecer, mas cuidado na hora de fazer essa reivindicação, para não parecer que você está chorando o resultado eleitoral perdido ou tentando armar em cima disso. Isso não pode acontecer, isso é inaceitável. Agora, que a gente vai ter uma reforma política como resultado de tudo que está acontecendo agora, isso também é inevitável. Que a gente vai ter uma reforma do poder judiciário em função de tudo que está acontecendo no Brasil há muito tempo, isso também é inevitável. O que ainda mexe com as pessoas? A questão do tempo. Todo mundo quer e deseja uma solução o mais imediata possível. Só que no processo histórico e político, nem sempre as coisas boas acontecem com a velocidade que a gente deseja. Então é preciso construir caminhada. Um provérbio chinês confuciano já dizia que toda caminhada começa com o primeiro passo. E os primeiros passos nós agora estamos dando novamente com o povo na rua, com o povo mostrando que não tem medo de encarar as adversidades para construir a sua agenda política, para retomar a democracia no Brasil, para mostrar que a gente aqui pode ter um regime pautado pela liberdade, com muita responsabilidade, com muita seriedade, com honestidade. Ninguém aguenta mais essa roubalheira sistêmica que acaba com o Brasil, que detona o indivíduo brasileiro, aquele que trabalha suado todo dia. Essas pessoas não aguentam mais tanta safadeza. Eu falo por mim, eu trabalho muito, não aguento safadeza. Não tenho mais condição psicológica de aguentar isso. E o que eu faço? Meu trabalho. Vamos para a rua, vamos protestar, vamos cobrar soluções concretas para esse país. Então, essa é a novidade de agora. Pessoas estão indo para a rua, os jovens, a gente vê a manifestação de ontem, eu estive na Avenida Paulista, o que eu vi de jovem na rua, protestando, isso é um dado muito importante. Jovens entrando para a política. A gente estava vendo ali a Cristina Grêmio conversando com a filha do Magno Malta. Vem aí, vem juventude para a política, renovação, Lucas Saba. É isso que a gente precisa. Ou a gente renova esse cenário, ou o cenário vai destruir a gente. Mas eu sou otimista. Eu acredito que se a gente persistir, insistir, a gente consegue mudar essa realidade. Mas aí cada um tem que assumir a sua responsabilidade e partir para dentro com responsabilidade e serenidade. Sem dúvida nenhuma, Serrão, precisamos de renovação e oxigenação, sobretudo no Senado, que terá ali renovação de 2/3 esse ano, 54 das 81 cadeiras. E Lula já está fazendo campanha. Ah, mas não pode fazer a campanha antecipada. O que não podia era o Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral, comandado pelos amigos do Lulinha, está lá em sono profundo, né? E ele diz que pretende ser tetracampeão com a eleição. Dá uma olhada na fala e veja, toda vez que a oposição se articula, Lula faz questão de pegar o microfone e dizer: tô bem de saúde, sou candidato e vou ganhar. Pode ver, toda vez que acontece alguma coisa grande da direita, de bobo, ele não tem nada. Ele vai pra batalha ali. Olha lá,
Abre aspas, se preparem, porque nós queremos ser tetra e vamos disputar as eleições. Não sei com quem. Vai ter um tal de março ou abril em que os fascistas vão fazer convenção. Todo mundo vai escolher o candidato. O que posso dizer é o seguinte, venha quem vier. Quer dizer, tá aí, ó, né, nessa foto ele já ligou o modo Lulinha, Paz e Amor, que Sidônio Palmeira, a preço de bilhões, vai tentar empacotar e vender para a população brasileira. Quero saber a opinião de Anne Dias e Carla Lima sobre isso. Pois é, vamos nessa então. Vamos comentar primeiro os vídeos da Cris, né, Anne, pra gente já entrar nessa fala, né, de Lula. Pois é, foi bem legal a ida da Cris e de várias pessoas que a gente conhece, que foram até lá. Ela conseguiu coletar esses materiais para a gente entender de fato o que se passa na cabeça daquelas pessoas que foram, que decidiram. Como eu falei, é um sacrifício gigante, não é como qualquer outra manifestação que você só vai para a rua e fica algumas horas e volta para casa. Não, eles não tinham onde ficar, não tinham onde dormir, tiveram que emprestar lugar para ficar. Os hotéis estavam também todos esgotados nas cidades pequenas, então é muito admirável ver as pessoas que toparam fazer esse desafio. E ali a Cris, ela conversa com pessoas relevantes, pessoas que podem impactar a política, como a filha do senador, por exemplo. Então, muito especial mesmo, um material muito brilhante feito pela Cris para a gente conseguir entender de fato como foi essa manifestação. Para aqueles que não foram, né, como eu, mas eu vi aqui no chat também que temos pessoas que estiveram na manifestação, elogiando, falando que foi um momento bem especial e único. E assim como o Nicolas disse, a gente espera que seja só o início, que os brasileiros tenham acordado por todos aqueles abusos que têm acontecido. E aí, para comentar também o vídeo do Nicolas, eu achei também importantíssimo a bronca que ele dá na imprensa, né? Que a imprensa aparece para criticar, para falar sobre os manifestantes que foram atingidos pelo raio, mas não falaram com a devida seriedade da caminhada, que foi uma caminhada incrível, uma caminhada que reuniu milhares de pessoas. E a imprensa, ela não levou tão a sério isso. Mas para criticar o Nicolas, para falar de problema de estrutura, para falar que a culpa é do Nicolas por uma pessoa tomar o raio, aí sempre vai ter gente para falar, né? Inclusive, eu estava vendo vídeos de jornalistas que riam depois da matéria dada sobre o raio. Não sei se vocês chegaram a ver, mas no Twitter tem ali jornalistas relevantes de redes grandes de comunicação que estão rindo sobre uma notícia de manifestantes atingidos por um raio. Então, é importantíssimo a coragem e o posicionamento do Nicolas, não só em relação a Alexandre de Moraes, mas à imprensa, que há muito tempo passa pano e é conivente com inúmeros abusos que acontecem no Brasil. A gente está vendo mesmo essa comemoração, é absurda. Tem gente perguntando aqui, alguém morreu? Não, gente, ninguém morreu, tá? No primeiro momento, essas pessoas elas foram para o hospital, elas estão fora de risco, então cuidado com as notícias que vocês estão vendo, com as narrativas que vocês estão vendo de gente que está falando que estão todas em estado gravíssimo. Por favor. Tá? Por favor. Tá na hora da gente começar a filtrar aonde realmente a gente recebe informação. É o caso aqui da Gazeta, porque a gente realmente mostra o que está acontecendo de verdade. Na mídia, nos sites e TVs e muitas vezes até rádios por aí, que a gente sabe que entra verba de governo, a notícia é de que tem gente em estado grave, correndo risco de vida e outras questões mais, tá? Mas não é esse o caso, a gente traz realmente as informações para vocês. Bem, o Lucas já falou ali dessa fala triste, mais uma vez. Vamos colocar o destaque aqui para vocês que são assinantes, têm acesso às matérias completas, tá? Lula diz que seu concorrente à reeleição será escolhido em convenção fascista. A palavra fascista é uma palavra que remete a coisas absurdas que aconteceram principalmente na Europa. E aí a gente percebe que é utilizado assim, sem mais nem menos, né? Bom, na descrição dessa transmissão hoje, lá na descrição da transmissão, ou seja, essa aqui que nós estamos aqui mostrando, tem um link e fala sobre o Mestrezinho 1949, certo? Aqui, essa
essa página é exatamente, para quem não assistiu eu falando sobre isso. Eu sou afiliado do Mercado Livre. O que quer dizer isso? Eu não tenho loja, isso aqui não é uma loja minha, não. Certo? Isso aqui é que o mestre Cidinho, eu configurei, né? Com os links e criei essa página aqui. Certo? Lista, é uma lista. Tem aqui, ó. Tem aqui 100 produtos. Eu vou abrir aqui num produto aqui, por exemplo. Eu vou abrir isso aqui. Vou clicar aqui, ó. Certo? Por exemplo, deixa eu ver aqui. O que foi que aconteceu aqui? Vou clicar. Para você ver. Aqui na descrição aqui não tem nada a ver com a descrição da transmissão. Vamos supor que esse produto aqui é o smartphone Motorola Moto G15, 256 GB, 12 GB de RAM e câmera 50MP com AI e Night Vision, bateria de 5200, Mactela FHD mais 6.7, como super brilho, NFC. Bom, pois não. Então aqui, você vê o preço aqui, ó, desse celular, com 256 GB, por apenas R$ 798,90. Como você sabe, tem aqui estoque disponível, quantidade, uma unidade. Comprar agora. É só comprar agora, primeiro adicionar ao carrinho e comprar, certo? Normalmente é uma venda com cartão, certo? Cartão de crédito. Então, é isso aqui. Eu vou retornar aqui. Quando vocês entram lá na descrição, quando clica, sai isso aqui, ó. Aqui tem 100 produtos. Eu vou rolando aqui. Ó, 100 produtos. 100 produtos. Vou colocar aqui no número 2. Olha. Aqui são pessoas, né, fazendo a propaganda aí das roupas. Olha, mochila. Bem, vou aqui no 3. No 3. Tudo isso aqui, notebook, tablet, etc. Vamos clicar aqui no 4. Nas próximas vezes eu vou falar que sempre que tem um link. Aqui tem 5, 6, 7. 5. Olha. 5, 6. Ok? E o 7. Tá aqui. Vamos retornar e encerrar. Deixa eu ver aqui. Só câmera. Portanto, meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra. Especialmente aos meus amigos e amigas patriota. Fui!